Muito boa noite a todos os participantes deste culto, desta reunião aí na primeira igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Para quem não me conhece, o meu nome é Evandro Luiz Lucchini, sou pastor da IPI de Presidente Prudente, já sou pastor da IPI do Brasil há 30 anos e tenho essa ligação tão grande aí com Osasco, não é? Uma cidade que morei por tantos anos, a minha adolescência, juventude, e com a igreja que foi a minha igreja, foi daí que eu saí para o seminário, foi aí que tive minha juventude, foi aí que comecei a namorar, foi nessa igreja que me casei com a Jane, e enfim, tantos amigos aí também, é a minha alegria enorme poder fazer essa pequena gravação, colaborando de alguma maneira com o que vocês estão fazendo aí hoje. Eu também, além de pastor, sou missionário da CCI Brasil, que é uma agência missionária e cujo objetivo é glorificar a Deus através da plantação de igrejas entre povos não alcançados ou povos menos alcançados pelo Evangelho. Há uma diferença muito grande entre povos não alcançados, aqueles que, em termos de população, ainda o número de cristãos é tão pequeno, abaixo de 1%, e se torna difícil para eles caminharem sozinhos, sem a ajuda de fora. Esses são considerados os povos não alcançados. E os povos menos alcançados são aqueles que a porcentagem está abaixo de 4% da população. Muitas vezes é difícil medir esses números. Recentemente ouvi acerca de um país onde nós imaginamos que a população de cristãos seja por volta de 2.000, e recentemente ouvimos que essa população pode estar beirando 10.000 numa pesquisa que foi feita recentemente, num país extremamente fechado ao Evangelho, com essas boas notícias, que nem sempre são divulgadas e a pesquisa tem que ser mesmo em loco. Muitos ouviram falar da faixa chamada Janela 1040, de uma região que vai aqui do leste europeu, norte da África, até a Ásia, até chegar num dos últimos países lá do Oriente, que é a Coreia do Norte. Esses países, estima-se que nesta faixa, pelas últimas pesquisas, estejam cerca de 200 milhões de cristãos. Isso significa que um pouco mais da população brasileira está sendo perseguida. E onde é que eles estão sendo perseguidos? Bom, existe um número mais ou menos de 60 países que são considerados os países mais difíceis para se viver a fé cristã. São países onde os cristãos são abusados, são presos, são torturados, são executados por causa da fé. Eu aconselho e sugiro a você entrar, se não conhece ainda, no site de Portas Abertas, portasabertas.com.br, que é uma missão que gera muita informação e está sempre colocando testemunhos sobre cristãos que vivem nesses países. Interessante, qual é a diferença entre um cristão que vive num país livre e um cristão que vive num país fechado ao Evangelho? Na verdade, nenhuma. A única diferença é que eles, como parte do corpo de Cristo, estão vivendo num país onde eles não podem exercer essa liberdade. Eles são iguais a mim e a você. Têm os mesmos anseios, o mesmo desejo de crescer, o mesmo desejo de compartilhar a fé, mas o ambiente em que estão não lhes permite. É como se você imaginasse que
você está com uma parte do seu corpo colocada num concreto que secou e você tem essa parte do corpo totalmente imobilizada, sem liberdade. Eu poderia contar aqui alguns testemunhos de crentes que eu conheci nas viagens que tenho feito para acompanhar o trabalho dos nossos obreiros. Poderia contar inúmeros testemunhos, mas destaco um apenas de um jovem de 19 anos. E quando eu o encontrei, na verdade ele já estava com 29 anos, mas aos 19 anos ele se converteu. Num dos países do oeste africano, um dos países que na lista de portas abertas está num ranking bem alto de perseguição. É totalmente proibido sair do islamismo e adotar uma outra religião. Ele se converteu e através do trabalho de um missionário estrangeiro, e ele foi, como todo cristão recém-convertido, foi conversar e compartilhar com os amigos. Uma semana depois de ter revelado aos amigos que havia se convertido ao cristianismo, os amigos o convidam para uma viagem, colocam na porta, no banco de trás de um táxi, ao lado da porta, e a cerca de 80 quilômetros da cidade, indo para o interior do deserto do Saara. Eles abrem a porta, tiram esse moço para fora e o deixam lá totalmente arrebentado na beira da estrada. Assim ele se converteu. Esse foi a primeira experiência de fé que este jovem teve. E quando eu o conheci, depois de 10 anos deste evento, ele era um dos líderes, dos presbíteros de uma pequena igreja, que se reunia e se reúne ainda na casa de pessoas. Cerca de 8 pessoas faziam parte dessa pequena igreja. Interessante que Hebreus 13, capítulo 13, versículo 3, o escritor diz que nós devemos nos lembrar dos presos, dos encarcerados, como se estivéssemos presos com eles. Essa deve ser a nossa atitude quando pensamos nos que vivem nessa situação. Mas eu quero dizer mais uma coisa, que no nosso contexto missionário e também nas nossas igrejas, nós sempre temos ouvido falar de missionários que saem do Brasil ou vão para outros povos. Mas eu quero dizer uma coisa rapidamente a você, que Deus está levantando hoje um grande número de homens e mulheres, moços e moças, que estão indo através das suas profissões. E a plataforma de trabalho, de alcance na sociedade, é o uso da profissão. Eu quero encorajar você a muitas portas abertas na área da saúde, na área das pesquisas, na área da computação, na área da agronomia, muitas portas abertas para pessoas que trabalham assim, nestas áreas. Então eu quero desafiar você, perguntar para o Senhor, será que Deus não está desejoso de usar você na obra missionária? Nesses países mencionados aqui, você não pode entrar ali com um diploma de teologia. Dificilmente você conseguiria um visto de permanência se não for qualificado profissionalmente falando. Por isso engenheiros estão indo, enfermeiros estão indo, nós temos professores que estão nos países, nós temos enfermeiros, temos professores de futebol, técnicos, comerciantes, representantes comerciais, portas abertas. Nem sempre o sustento advém do exercício da profissão. Muitas vezes esses missionários, com esta plataforma de trabalho, ainda precisam levantar seus sustentos aqui no Brasil, com apoio de igrejas, de pessoas. Mas, em alguns casos, isso é até possível, trabalhar e ganhar o seu próprio sustento num desses países.
naturalmente uma vida simples, uma vida restrita, mas através da plataforma do trabalho, alcançar a comunidade, alcançar os amigos e ali então propagar e anunciar a experiência com Jesus. Eu quero desafiar pessoas que estão aí, quem sabe, me ouvindo agora, no culto, nesse culto de desafio, orar e dizer: Senhor, se o Senhor quer me usar, se o Senhor quer tomar a minha profissão nas mãos, talvez você esteja pensando ainda em qual vai ser a sua área de escolha profissional. Faça essa pergunta para o Senhor: como o Senhor quer me usar? E Deus poderá tomar nas mãos o que você já tem ou o que você terá quanto à formação profissional e usar para a glória dele entre as nações. O Salmo 96 diz que nós devemos cantar às nações a sua glória e anunciar entre os povos as suas maravilhas. Essa continua sendo a tarefa da igreja, tarefa que foi dada a Israel e hoje é dada a nós como igreja, o corpo de Cristo, de anunciar entre as nações as maravilhas do Senhor. Que Deus chame pessoas da nossa querida igreja, primeira IPI de Osasco, que Deus chame jovens, Deus chame adultos, casais, para a glória dele ser vista entre todos os povos, porque ele é digno e ele merece ser honrado onde ainda ele não está sendo. Deus abençoe e um abraço para todos da nossa amada igreja em Osasco. Tchau.